Olá pessoal, estamos aqui de novo. Agora atividade, tá aí na fotinho, atividade 5 de história. Vamos continuar estudando. Na aula passada a gente falou sobre as aldeias, o surgimento da divisão de trabalho e como isso aconteceu e que tinha um líder. Olha lá, nós estamos nos aproximando dos modelos que nós já conhecemos hoje. Nós estamos vindo lá de trás e trazendo até para frente tudo que a gente tem hoje. Vocês vão ver como surgiu, como que nosso povo se dividiu e como que a sociedade foi formada. Então, gente, vamos lembrar da aula passada. A gente falou lá que as aldeias dividiam os trabalhos, que as pessoas tinham cada uma função. Com o decorrer do tempo, essas aldeias cresceram demais, porque as pessoas não saíam mais dali, elas não se separavam mais, elas estavam sempre num lugar só. E essas aldeias, elas viraram cidades. E numa cidade, a liderança tinha que existir, porque aí era muito mais gente para cuidar, muito mais coisas para fazer, muito mais trabalhos. Então, peraí, teve que se organizar. Não dava para ficar só com uma pessoa liderando e delegando serviços, porque a população aumentou muito, o trabalho também aumentou muito. Então, gente, vocês vão ver que as pessoas começaram a se especializar num trabalho só. Então, aquela pessoa que cultivava, ela passou a ensinar outras pessoas a cultivarem, e essas pessoas começaram a estudar isso e desenvolver melhores maneiras para isso, e ela só fazia isso. Ela não fazia alimentação, ela não saía para pescar, ela só fazia isso. E com o passar dos anos, que essas cidades foram ficando grandes e as pessoas foram se especializando em determinadas coisas, ficou separado certinho aqueles que faziam só utensílios para caça, aqueles que só cuidavam da agricultura, ficou tudo separadinho. Aí começou a haver várias outras atividades, por causa da quantidade de pessoas e de se tornar cidade, que não tinha na aldeia, por exemplo. Eu vou dar um exemplo do comércio. Começaram então a trocar mercadorias umas pelas outras. E aí, os comerciantes que faziam isso, eles não tinham outra função dentro daquela sociedade da cidade. Eles faziam só isso. Depois, gente, com o decorrer disso, as pessoas foram se dividindo em pessoas mais importantes, com atividades mais importantes, e pessoas com atividades menos importantes. Olha como vocês vão vendo o surgimento daqueles que têm mais e daqueles que têm menos. Então, aquele que cuidava da lavoura, talvez ele não ganhasse tanto, ele não fosse tão bem sucedido como aquele que fazia comércio, tá? Então, foi acontecendo diferenças dentro da cidade. Ninguém mais era igual a todo mundo. Foram acontecendo diferenças por causa da especialização que essas pessoas tinham. O que aconteceu, gente? Teve um lugar, o nome é estranho, mas preste atenção, chama Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região onde surgiram, gente, os primeiros governos, os governos que mandavam. Então, além de ter todas essas pessoas especializadas, tinha que ter um governo maior, com mais gente, que liderasse essa turma toda. Foi esse o início, então, das leis, porque as pessoas tinham que ter regras. Não bastava uma regra, tinha que ter muitas regras, muitas pessoas, muitos afazeres, muitas regras. Então, olha com a professora lá na página 22, que diz assim, lá no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Na metade do terceiro parágrafo, possuía um governo próprio, com funcionários, soldados, funcionários do governo, para fiscalizar se as pessoas estavam fazendo as coisas direito. Soldados, porque uma sociedade instituída, uma cidade formada, atraía olhares de muitas pessoas, tanto do bom como do ruim. Então tinha que ter soldados para dividir, para cuidar dessa aldeia, para cuidar dessa cidade, para que ninguém a atacasse, para que ela não fosse roubada, tá? E aí, gente, as outras pessoas que ajudavam os governantes a fazer cumprir a lei e a ordem, diz nesse parágrafo. O governo, gente, que era o que tinha lá na Mesopotâmia,
é uma das instituições do Estado. O que é Estado, professora? É o Estado do Paraná? Mais ou menos. O que quer dizer Estado? No outro parágrafo diz isso, ó. Estado é um conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem às necessidades e reivindicações das populações que habitam naquele território. Então, o Estado, ele tem uma liderança, ele tem um governo que cuida daquele território todo que está delimitado ali. O Estado do Paraná tem um governador Ratinho Júnior que cuida de tudo, para que as leis sejam cumpridas, para que as coisas se organizem. Isso é Estado. Ok, gente? Vamos continuar, porque não acabou. Só que na Mesopotâmia, era assim, o governador, ele tinha toda a autoridade. Toda. Ele falava, olha, eu quero que faça assim, assim era feito. Só que existem outros tipos de governo que veio lá do povo grego, que era diferente. Que era um governo onde as pessoas participavam das leis, davam opinião sobre a constituição dessas leis, participavam das coisas que aconteciam. Hoje mesmo a gente sabe das coisas que acontecem no governo. A gente vota, né? Coloca o governador que a gente quer. Então, o princípio disso tudo surgiu lá na Grécia Antiga, tá? Porque lá na Grécia Antiga, eles tinham esse governo, assim, um governo que as pessoas opinavam, achavam se estava bom, se estava ruim, por que estava ruim, tinham um contato com o governante, e esse governante conversando com as pessoas, ia governando de uma forma que ajudasse a todos, e que todos participassem desse governo. E isso é um governo democrático. É o que a gente chama de democracia. Democracia é isso, onde todo mundo tem a sua voz, todos têm que ser ouvidos e respeitados e todos juntos chegam a uma conclusão para o bem de todos, tá? Isso é democracia. Então, na Mesopotâmia não, na Mesopotâmia era lá uma pessoa falando e o resto todo obedecendo. Agora, já lá na Grécia Antiga, não, o povo participava do governo, conversava sobre as coisas, falava sobre as leis, via o que era melhor para as pessoas, levavam os problemas até o governante discutia com eles a solução desses problemas. Isso é democracia, tá bom? E aí, gente, eu vou ficar até essa página, vocês vão ver um pouquinho da página 24, que vai falar sobre a liderança lá nas aldeias indígenas, que também já existiam, num texto pequenininho e que mostra, gente, a origem dos governos, como as coisas vieram, como que era como é hoje nas aldeias indígenas, pra gente fazer um comparativo, tá? Eu sei que é complicadinho de entender, mas assista o vídeo várias vezes, presta atenção, acompanha a leitura, principalmente, gente, acompanhe a leitura do livro, que vocês vão conseguir entender direitinho, tá? Eu fiz algumas perguntas aqui, eu quero que vocês respondam. Porque uma das principais consequências do crescimento das cidades foi a especialização do trabalho. Por que cada pessoa teve que se especializar numa coisa? Explica pra mim. O que é governo? Eu expliquei. O que é Estado? Eu também expliquei. Ah, professora, eu não lembro. O livro tá aí para ajudar. Leia de novo, escute a professora, mas preste atenção. Só copiar a gente não aprende. Por isso que a professora está explicando. Eu quero que você entenda. Então, se for preciso, ouvir o vídeo de novo, ler outra vez, pedir ajuda de alguém, pedir a professora que explique de novo, pode pedir. O que você quiser fazer para você aprender. Não é só a professora falar, é você entender o que eu estou falando, tá? O que é democracia? Também expliquei aqui o que é democracia e tem no livro para te dar um apoio. Em uma democracia, os governantes têm poderes ilimitados. Por quê? O que é um poder ilimitado para um governante? É ele fazer o que ele quer. Numa democracia, ele pode fazer só o que ele quer? Explica para mim por quê. De acordo com o texto da página 24, é a única questão que eu vou deixar para vocês lerem o textinho e responderem. Qual a diferença entre a forma de governo da Mesopotâmia? Qual que era a forma de governo da Mesopotâmia? Aquela que o governante ditava todas as leis e regras, ninguém participava. E a dos grupos indígenas brasileiros. Tá lá no livro como é que vive os grupos indígenas aqui do Brasil e como acontece essa liderança. Compara a da Mesopotâmia com a dos grupos indígenas, tá? E aí, Zé, qual é a diferença entre uma e outra? Escreve pra mim aí.
Bom trabalho para vocês. Qualquer coisa me chama, até as 11h30 eu tô aqui. E manda fotinho lá no meu privado, eu vou ajudar vocês a responder, tá bom? Até mais, pessoal.